pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também fundadora do canal no YouTube Meire na Web. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Hoje, quarta-feira, e eu estou aqui na cidade de Atlanta. E estou aproveitando aqui para convidá-los para assistirem a nossa live. Eu sei que a live depois ela segue lá pro meu canal no YouTube, com todas as edições. Se você ainda não se inscreveu no canal Meire na Web, vai lá, pessoal, dá uma checada nas lives. Eu já fiz várias lives com vários conteúdos. Tem conteúdo de moda, maquiagem, entretenimento, turismo, área de saúde, tem diversão, tem algumas dicas, alguns vídeos que eu faço aqui em Atlanta, no estado da Geórgia, para levar um pouco de informação para vocês, tá? E hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo assim bem diferente, algo que eu acho que vai interessar muito, principalmente para as pessoas que moram aí no Brasil e que querem saber mais um pouco de como é conviver com as duas culturas no mesmo local. Então, hoje nós vamos falar sobre vivendo com duas culturas. Antes de chamar a minha convidada, eu gostaria de avisar para vocês que eu tenho preparado vários conteúdos para o mês de abril. A minha agenda tá assim maravilhosa. Tem vários conteúdos, continue acompanhando durante a semana. Eu normalmente estou fazendo 1 ou 2 lives por semana aqui no Meire na Web. E aí vocês ficam acompanhando que eu vou ter assim conteúdos maravilhosos, temas muito interessantes. Temas que são assim muito atuais para a gente poder aprender e conviver melhor com as coisas. E hoje a gente vai falar sobre duas culturas, tá? Nós sabemos que a maioria dos pais brasileiros, quando vêm morar aqui nos Estados Unidos, normalmente quando eles chegam aqui nos Estados Unidos, eles querem que os filhos, seja qual for a idade, aprendam logo inglês para poder seguir na escola, seguir uma carreira educacional e também muitas vezes até para ajudar os pais também a aprenderem um pouco mais o idioma quando esses não falam ainda o idioma de uma certa forma assim mais, vamos dizer, bem com a desenvoltura melhor, né? Isso que eu quero dizer. Então, e tem também aquelas situações dos pais que os filhos nascem aqui nos Estados Unidos e às vezes os pais são brasileiros ou então são brasileiros com o cônjuge americano e aí acabam não valorizando muito o português, acha que os filhos vão aprender um dia, que não é a coisa mais importante, e acaba deixando para trás, né, um pouco dessa grande cultura que é a cultura brasileira. Então não é o caso hoje do que a gente vai falar, mas me serviu como alerta porque muitas pessoas perguntam, né, e aí, quando os filhos nascem aí nos Estados Unidos ou vão morar nos Estados Unidos, continuam falando português, continuam levando a cultura brasileira, aprendendo com os pais, né, ou com a mãe, ou com o pai, aprendendo de uma certa forma a história, a cultura, a geografia e falar o português, que é uma língua tão linda, tão romântica, tão falada no mundo inteiro. Então, eu hoje tenho o prazer de convidar uma jovem muito simpática. Ela é uma jovem de 20 e poucos anos, uma menina super criativa, uma moça linda e que ela se ofereceu aqui para fazer essa live comigo, que eu sei que às vezes é difícil a gente pegar uma turma mais jovem para querer vir fazer uma live, falar, né, de cultura, de qualquer outro assunto. E quando eu a convidei, ela aceitou assim demais e falou: tenho o maior prazer de falar. Quero conversar muito sobre esse tema porque é uma experiência dela. Então, eu gostaria de avisar vocês que nós vamos falar sobre vivendo com duas culturas. Aproveite esse momento para convidar os amigos, tá? Repassem essa live para quem tem interesse desse conteúdo. E agora eu já vou convidar a minha convidada mais do que especial na noite de hoje, que é a Sandy Evangelista. Enquanto isso, pessoal, aproveitem aí para passar essa live para os amigos. Vamos lá, vou te convidar, Sandy, para você vir aqui bater esse papo sensacional comigo. Vamos lá. Pessoal, acho que até esqueci de falar boa noite para vocês. Oi, Sandy.
já estamos aqui aguardando. Oi! Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite! Tudo Tudo ótimo. E bom, você? Sandy? Tô bem. E você? Eu tô ótima, tô super feliz, tá, de você ter aceitado o meu convite. Claro, claro, né? Não é todo dia que eu tenho uma jovem bela aqui querendo conversar comigo, um papo bem cabeça, né? A gente vai conversar sobre cultura, Certo. vamos falar sobre idiomas, sobre o português. Então, seja bem-vinda Tá, aqui obrigada. no Meire na Web. Uhum. E Sandy, se você tiver alguma dificuldade com o que eu vou te perguntar, porque às vezes é o meu jeito de perguntar, então você fala que aí a gente Certo. retoma, tá Tá. bom? Se tiver alguma pergunta também das pessoas que estão nos assistindo, também aí a gente tenta aqui resolver e conversar para passar o máximo de informação possível, tá bom? Então, Tá. você tá linda, tá? Super Obrigada. bonita. Eu acabei de voltar da academia, não tinha nem tempo de me arrumar direito, mas estou tentando. Não, mas está ótima, está maravilhosa. Deixa eu falar para vocês. Eu estou aqui na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Você está em Miami. Miami. Uhum. Tem muita gente do Brasil nos assistindo e tem também outras pessoas que me acompanham em outros lugares aí espalhados pelo mundo, né? Tem Europa, tem Austrália e tal. Então a gente vai estar com uma audiência bem variada, tá? De Certo. brasileiros, americanos. Então vai Tá, ser bem tá. interessante. Então, Sandy, Hum. vamos falar o seguinte: você com toda essa sua beleza, você começou desde quando, assim, a perceber que você tinha necessidade de aprender o idioma da sua mãe, porque a sua mãe é brasileira e seu pai americano. Então, assim, você lembra de que época, assim, que você começou a despertar, a querer falar o português? Eu sei que você escreve português muito bem, se expressa muito bem em português. E você pode até falar para o pessoal, né, que você nunca frequentou escola, né? Você Não, aprendeu. não, na verdade, eu acho que eu nem tinha opção de aprender português. Já tava, a minha mãe já, né, já me mandava fazer as coisas em português, já falava comigo direto, né? Minhas tias sempre morou com a gente. Eu nem me lembro da minha primeira viagem para o Brasil, acho que eu era bebê ainda, né? E meus avós não falam inglês. Então, sempre para mim não era opção, tinha que aprender direito. E, na verdade, eu nem lembro qual foi a língua que eu aprendi melhor, mais rápido primeiro. Foi tudo da mesma vez que eu até me lembro de ter passado as férias no Brasil, voltei para a escola nos Estados Unidos, e a professora falava para minha mãe que eu já estava misturando com português na aula. Mas isso foi tipo no kindergarten, né? Então, para mim, o português foi fácil. Sempre foi estar no meu redor, os meus filmes que eu gostava mais eram em português, Uhum. os canais de TV, eu assistia Globo desde pequena, e as músicas brasileiras também sempre tocavam na minha casa. Então, para mim, já tava comigo desde nascer. Eu me sinto assim. Tá, então não teve assim, você não lembra, né, exatamente assim de uma época de quando você despertou. É como você disse muito bem, né? Você já começou já no engajamento das duas línguas dentro de casa. Porque a mãe falava português, o pai falava Inglês, e a minha família, inglês. a maioria da minha filha também mora em Atlanta comigo, onde eu fui criada. Então era toda hora. E eles também estavam aprendendo inglês e eu aprendendo português. Então acho que até foi engraçado que a gente se encontrou no meio aprendendo as duas línguas. Eles querendo aprender meu idioma de inglês e eu a deles de cearês, né? Porque aí nesse caso, né, assim, a sua mãe nasceu em Fortaleza, né, lá no Uhum. Ceará, então deveria ter até um sotaque, né, deveria ter até uma coisa diferente um pouco das outras regiões do Brasil. E aí você foi absorvendo tudo junto, né? Eu achei Foi. lindo quando você falou que você não teve nem tempo para pensar em aprender o português, que você já entrou, né? Já chegou na família Uhum. já pegando tudo É. de todos os lados. E assim, você acha que existia alguma grande dificuldade, assim, por às vezes uma palavra em português quer dizer vários significados e uma palavra em inglês quer dizer também várias coisas pela abreviação do inglês? Existia essa dificuldade ou não?
Eu acho que entrou dificuldade quando eu queria me expressar mais emocionalmente, que eu não entendia direito. Eu nem sabia, às vezes eu ficava tão triste, emocionada, ou até muito feliz, excited, que eu não sei, às vezes eu não sabia explicar em inglês, mas sabia explicar aquele paixão em português. Daí tem outras vezes que eu não sei explicar a minha raiva ou o que eu quero falar em português, então eu falo em inglês. Então, para mim, realmente depende no sentimento, aonde que eu senti esse sentimento. Se eu fiquei com raiva nos Estados Unidos, eu vou brigar em inglês. Se eu senti um amor, eu vi uma beleza de natureza no Brasil, eu quero explicar o que eu vi, eu tenho que falar em português. Então é muito assim, onde que eu estava quando eu passei por esse momento, ou às vezes, né, o português tem umas palavras mais pesadas, mais fácil de explicar melhor, né? Essa palavra saudades, né? Saudades, palavra cheiro. Cheiro é a minha palavra preferida da língua portuguesa. E em inglês, I smell you. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo Não é a mesma sentido. coisa, é. Até meio Se estranho. torna, né, Cede? É, Se torna até estranho, né, é você até falar, estranho. né? In America, you can't smell people. It's not. No Brasil, tu me dá um cheiro. É uma coisa que eu fui criada, é um sentimento de amor. Meu avô me dava cheiro todo dia. E até esse dia, infelizmente, ele não tá mais com a gente, eu ainda sinto o cheiro dele às vezes. É porque isso me deu essa memória mais forte. Mas aqui eu não tenho muito isso. Então, acho que mais para me E assim, por expressar, às vezes. exemplo, para você explicar, você falou numa outra palavra também que é muito interessante, né? Porque essa palavra saudade, ela só existe no idioma português. Mas Uhum. assim, quando você explica saudade, você explica Eu com mais intensidade, porque a palavra é forte, ela requer mais emoção. Já no inglês, se você vai falar que você está Like I miss com you. saudade, Yeah. I miss you. Eu Quer dizer, acho. é uma coisa mais simples, né? Mais comum. I think you can like miss something, mas com saudades é nos ossos da gente, é no corpo da gente, que a gente tá com tanta saudade dessa pessoa que a gente não tá conseguindo viver direito. Mas falando I miss you, tu pode até I miss that restaurant. Não, eu tenho falta. É mais ter falta do jeito que a gente fala, em vez de ter esse sentimento mesmo de querer estar com uma pessoa de novo, ou querer estar num lugar de novo, ou experienciar uma memória legal. Então, para mim também, essa palavra saudades, os meus amigos americanos já tudinho conhecem essa palavra, porque tem momentos que eu tenho que falar isso mesmo. Tem momentos que você explica para eles assim o que que é, né? Até pela curiosidade, Sandy, deles assim te perguntarem assim algumas palavras, te perguntam às É vezes. interessante porque é engraçado. Eu agora, direto, eu falo misturado. Eu falo metade da minha frase em inglês, uma palavra em português, a metade em português, volto de novo. Eu fico tudo enrolado. Já tá, as duas línguas já tá tão na minha mente que eu não preciso separar eles. Eu já posso falar as duas ao mesmo tempo e continuar. Então, tipo, o meu namorado, ele sabe que eu sempre dou cheiro. Ele adora. Agora ele adora essa palavra. Então, eles vão. É meus amigos também. Meus amigos, eles adoram brigadeiro. Em vez de falar, what's that Brazilian dessert? Ele fala, ai, Cindy, eu quero. Ai, Cindy, I want a brigadeiro. Eles ficam tão Porque felizes, eles vão aprender. é um doce bem É, popular no Brasil, né? Para mas todas as festas. eu E por sempre falo sinal, aqui para meus amigos e tal, então eles já estão acostumados. Eu sempre carreguei a cultura brasileira comigo e meus amigos também percebem demais que para meus amigos americanos eu sou a brasileira, para meus amigos brasileiros eu sou a americana. Então eu tô no meio. então assim, quer dizer, você tem as duas referências convivendo abertamente de uma forma bastante feliz, né? Você, por exemplo, você lembra assim de coisas assim da sua infância quando você viajava para o Brasil? Porque você começou a viajar numa idade. Você disse que não lembra a primeira vez que você foi, mas eu lembro. Você tinha 5 meses de idade quando você foi para o Brasil a primeira vez. Então, Uhum. assim, quando você ia de férias, né? Você não tinha problema de se relacionar com os amiguinhos, com os coleguinhas, com as pessoas que estavam ali em volta, né, da família para passar férias, porque lá eles queriam também falar inglês, né? Você falou para mim. Na verdade, eu acho que
eu sempre me achei demais e achava que eu já falava português perfeito. Então, para mim, eu acho que eu já saía falando, enrolando as palavras ou engolindo as palavras, e as pessoas, não sei se eles me entenderam de verdade ou não, mas para mim, aqui nos Estados Unidos a gente fala fake it till you make it. Eu acho que eu fiz a Uhum. mesma coisa no Brasil. Acho que eu sempre achei que eu falava português direito. Eu sei lá se eu falava uma palavra meio estranha, mas eles me entenderam. Então, para mim, já foi suficiente. Para mim, eu já sabia a língua direito. E se ninguém me entendia, era para não se conversar mesmo. Então, eu deixava para lá. Mas eu acho que a maioria das pessoas me entendiam, porque menos, às vezes eu falo umas palavras diferentes, mas é só porque da maneira que eu aprendi Claro, escutando, em vez de claro. aprender no colégio. Até agora tem umas palavras que eu não consigo falar direitinho, mas você sabe a palavra que eu estou tentando falar. Mas eu acho que em toda língua tem essa dificuldade. Tem Tem sim. tantos americanos que não sabem Pronunciar. pronunciar, Pronunciar. é igual isso, pronunciar as palavras direito, mas a gente sabe o que estão falando, então a gente não passa crítica. Então, para mim, eu nunca passei com isso, essa crítica. Acho que, tá, na verdade, os brasileiros achavam bonitinho meu sotaquezinho, porque eu não existe, eu nunca conheci alguém que fala português como eu, meu irmão, minha irmã. A gente é todo dia fala igual e é bem unique do jeito que a gente fala, e acho que isso é especial. Muito bom, maravilhoso. E assim, vamos começar a falar um pouquinho da tua carreira profissional, Sandy. Assim, com que idade você começou assim a perceber que você tinha talento para passarela, para fazer fotografias, e aí você começou assim a carreira de modelo, né? Uhum, Aqui nos Estados Unidos. Então, uhum. você quer falar um pouquinho assim de como que iniciou, contar um pouco da tua trajetória, da tua história? Então, acho que desde pequena eu queria ser uma estrela. Eu sempre queria estar no palco, fazendo performance para minha família. Eu sempre queria. O meu maior ídolo era Britney Spears. Mas eu fui crescendo e eu sempre fui bem honesta com eu mesmo. Eu não tinha voz para cantar. Daí eu fui crescendo e crescendo, eu sempre fui muito alta, bem magrelinha, e eu fiquei. E daí eu acho que foi até minha mãe que ficou me indicando, falando, né, me comparando com outros modelos no Brasil. Ela falava que eu parecia com a Gisele Bündchen quando ela era pequena. Daí eu fiquei pensando assim, ficava olhando as fotos, aí eu comecei a me Entende? ver Qual é a também. tua altura agora? Eu Qual é a tenho tua um altura? 1,78 m 1,78 m é a medida do Brasil, né? no Brasil. Nos Estados Unidos, I'm 5'9" and a half. 5'9", 5,9 and a half. É bem alta É. mesmo. Então, Maravilha. E aí? Aí a então, tua mãe começou assim a te mostrar assim que você, como você falou, né? Você achou, você considerou que você não tinha voz para cantar. Você se pois auto é. fez uma crítica, né? Mas Mas eu aí a tua sempre, mãe percebeu que você tinha é, altura. aham. Eu sempre adorei fashion. Eu sempre, quando a gente ia shopping juntos, era eu me mandando lá pegar a roupa, botando os looks junto. E eu sempre andei com tipo um poder na rua. Eu sempre queria que o povo ficava me olhando quando eu andava. Eu andava sozinha, tudo assim, tudo me achando, né? Como toda adolescência. E Tá. daí eu comecei a ver que o meu andar é muito bom. Que eu ando bem, eu ando com confidence, né? Eu tenho esse olho para fashion e eu gosto de me cuidar bem. Eu sempre joguei muito esporte, eu sempre estava em good shape, healthy. Qual era o esporte Então, que tu praticou na tua adolescência? Qual na foi o esporte? adolescência era vôlei e basquetebol, Porque aí basquete. são esportes que requer um pouco mais de É. altura, né? Tá. Daí, com 14 anos, a minha mãe falou: Você quer isso mesmo? Eu falei: Quero. Daí a gente foi lá junto, aí fez um curso e eu comecei a trabalhar desde aquele dia. Quer dizer, o curso era curso para fotografia ou curso para passarela, para Então, runway? era curso de passarela. Tipo, tinha uns 150 meninas, todas da mesma idade, todas lindas, alta, mais alta que mim, mais magra. Era tudo, Certo. todo cor, tamanho de pessoa. Mas todas lindas. Em tudinho tinha talento também.
E daí Tá. era curso para pegar contrato de agência. Era tipo aqueles cursos de America's Next Top Model, mas não no TV. Era de verdadeiro, tipo assim. A gente tudinho foi para Flórida, ficou no hotel grande O lá. concurso, o primeiro concurso que você participou aconteceu quando? Aconteceu aqui em Não, Atlanta? foi Ou... Orlando, Florida. Ah, foi em Orlando, na Flórida. Tá. Aham, Então foi em conta como é que era assim. 2013. Tá. Oh, não, Você oi, tinha. desculpa, 2011. Eu tinha Tá. 14. E É. daí o Então, curso era todo dia, tinha uma nova sessão de fazer. Um dia era passarela, daí um dia era falar, revelar um comercial de TV. Então eles te dão um script e tu tem que aprender e apresentar para todo mundo, como fosse atriz. Daí outra era de certo. foto, outra era de fazer Uhum. pose. Então era vários. Daí eu consegui, no final, de 30 agências, 23 me ofereceu o contrato. Eu consegui segundo lugar de passarela. Daí, com isso, eu ainda tinha aparelho no dente. Então, na verdade, eu não podia viajar. Eu peguei um contrato para Itália, para Espanha, para Nova York. E aí a minha mãe ficou, não, vamos esperar o aparelho. Ela é um pouquinho muito nova para viajar tão rápido assim, vamos esperar. Daí eu tirei o aparelho com 15 e com 16 eu fiz outro curso, Uhum. porque todo ano muda. Então, só porque eles gostaram de você 2 anos atrás, não gosta mais, tem que fazer tudo de novo. Ah, entendi. Você tem que estar Daí sempre renovando. daí eu fiz tudo de novo, dessa vez eu ganhei. Eu peguei primeiro lugar na passarela e nessa vez eu peguei o contrato com uma agência em Atlanta. Na verdade, eu peguei contrato com vários países, mas a minha mãe me pediu para terminar o colégio e começar em Atlanta para não me distrair dos meus estudos. Então, eu resolvi, concordando com ela, fiquei em Atlanta, assinei o contrato e comecei a modelar. Você lembra assim, você lembra assim dos primeiros trabalhos dessa agência, assim, quando você começou? Olha, tem muita gente aqui dando os parabéns, tá, Cindy? Tem muita gente dando boa noite para você, tá? Tem gente aqui que te segue lá no teu Instagram e o pessoal acho que tá gostando aí da tua entrevista, tá? Tá sendo maravilhosa. Então, aí quando você pegou esse primeiro contrato, então, quais foram os primeiros trabalhos assim que você começou a fazer? Fotografia, passarela, Engraçado. o tem de O primeiro trabalho mesmo era um trabalho de passarela para vestido de casamento da Índia. Então, aqueles Ah, vestidos enormes, com aquelas bijuteria tudo aqui, com aquelas tiaras enormes. Então, se você já viu vídeos de casamento na Índia, é um espetáculo, é uma produção. é Então, mesmo? eu com 16 anos carregando um vestido que era 8 pounds. Eu não sei quanto em quilos, mas era tão 8 pesado esse vestido. E o pounds. salto era 6 inches. O salto tá assim. Eu fiquei 1,90 m, só pra tu ter noção. Eu fiquei assim, Ó, sua falei, mãe está aqui presente, tá? A Kátia Vangelista, ela está dizendo ela que tava, lembra. Ela devia estar te ela foi acompanhando na época. no começo da minha carreira, minha mãe estava por quase todos os trabalhos. Ela viajou comigo para Nova York, para Miami, para fazer tudo comigo. Então ela lembra, meu cabelo era desse tamanho, o vestido era 8 pounds. Eu tinha que andar na passarela e também a designer, né, que criou os vestidos, ela gostou tanto de mim e queria que eu fechasse a passarela. Então isso é sempre um grande honor, né? Sim. E Aham. quando o diretor da marca te pede ou para sair primeiro ou para sair no último com ela, é muito legal ganhar isso. Eu já fiz várias vezes e o melhor honor que tu pode ganhar como modelo de passarela. Então ela pediu na minha primeira passarela da minha vida profissional, que antes eu fiz coisa pequenininha, mas isso foi profissional. Eu andei no final com esse vestido enorme, tinha que andar 3 vezes, que eu era a última, eu era a Tá. finale. Ficar andando de salto com esse vestido, com o trem lá pra trás e virar, e daí eu tinha que andar com ela mão a mão. E isso foi meu primeiro trabalho. Desde aquele dia eu falei, cara, nada pode ser mais difícil que isso. Eu fiz com um sorriso em cara linda, consegui. Já vai dar essa carreira pra mim. Ai, que lindo. Foi um desafio, né? E ao mesmo tempo foi uma coisa assim. Porque você tirou com muita maestria, né? Você não se incomodou do vestido ter tão grande, você sabia do potencial também que você tinha.
Então você se É, sentiu segura na passarela é. Eu e até pensei, só podia ser eu mesma, a novata, pegar essa coisa toda, mas eu consegui. Para mim, eu gosto de desafio, então para mim foi bom. legal, Sandy. E aí, Sandy, depois dessa temporada aí, você chegou a viajar, sair de Atlanta e foi morar na... Qual foi a primeira cidade que você foi morar já trabalhando? Foi Nova York. Você ficou quanto tempo lá em Nova York? 4 anos e meio. Tá. E Muito. aí, como é que foi assim, a experiência, assim, no geral, em Nova York, assim, de trabalho? Nova York, na verdade, eu já estava começando a modelar no high school lá. Então eu ia pro colégio, viajava no fim de semana, nas férias, para ir trabalhar lá. Daí, quando Tá. eu consegui me se formar, eu mudei para lá, na primeira chance que eu tinha. Então, mudando para lá, era tudo que eu já queria. Eu já sabia que eu não ia para a faculdade, eu nunca puxei muito interesse em estudos. E meus pais sabiam, eu sempre fui honesta, eu sempre fui Aham. criativa, eu sempre falei a mesma coisa minha vida inteira. Quero ser Você modelo. queria investir na tua carreira profissional, é isso? Você não Então, queria parar naquele início que não. estava ficando interessante. Tá. E meus pais sabiam que eu falei todo dia para minha vida inteira eu queria ser modelo. Agora eu tô conseguindo, eu tô fazendo, não foi uma surpresa grande para ninguém. Todo mundo aceitou, então para mim eu fui de beleza para lá. Eu já sabia, eu já tinha contrato, já tinha lugar para morar, já tinha vários amigos, eu já tinha um plano. Mas foi difícil nessa área de competition, né? De Tinha muita competição. competição, porque é muita É, gente, né? e daí também nessa vida de modelo, você pode se achar tão bem, se cuidar tão bem, fazer tudo certinho, mas na realidade é o seu rosto, né? Tudo que eu tô. Alguém pode talvez não gostar do meu look, ou não precisar do meu look, e precisar de look de outra menina, de outro modelo, de outro estilo, Certo. outra morena, né? Então, tipo, tu tem que aprender rápido que não é você em que é só a marca, em que isso acontece, que às vezes seu look tá na moda, às vezes não tá. Então tem que aprender isso e tem que focar também, tem coisas do lado que te deixam interessado e também criativo. Então tem que ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não ficar muito preocupada no seu look, porque Entendi. um dia vai pegar. E passa Tá. muitas fases que trabalha muito, tem a fase que não tem. Então, para mim, o maior desafio foi aprendendo com o tempo que ninguém ganha todas. Ah, tá, entendi. Legal. Isso serve para muitas profissões, tá, Sandy? Porque a gente sempre acha, né, que a gente tem que ganhar todas e não é assim. Você ter essa consciência é uma coisa muito legal, né? Porque assim, você percebeu que não é o seu rosto que não está fazendo você ganhar aquela campanha. É quem está contratando para aquele determinado produto que é um rosto diferente que não é o seu. Isso não quer É, dizer que você não seja, né, não esteja dentro do padrão de beleza. Eu acho que todo mundo aqui entendeu perfeitamente. Essa consciência é interessante das pessoas terem, né? Porque aí você não uhum. fica depressiva, triste, se achando que Não, você não. não não está tão bem, né? Que não é a questão. E aí, É, depois dessa tua experiência de Nova York, você falou que você ficou lá 4 anos e meio. Depois de Nova York, você continuava mesmo fazendo outros cursos também, buscando outras formas por exemplo, aprender cada vez mais, participar de outras coisas, claro, com propaganda, com teatro, alguma coisa desse é, tipo. eu sempre fiz aula de atriz. Eu sempre gostei. Na verdade, eu comecei a fazer teatro no colégio e eu adorava. Mas aí, como eu disse, eu aprendi que a minha voz não é de cantora, nem de Broadway. Então, eu saí dessa e fiquei só no meu look. Então, em Nova York, eu foquei muito tempo em malhação, porque quando você se sente bem, parece bem, né, de corpo, dentro para fora, tudo vem atrás. E eu fiquei muito focado no meu health. Então, health and fitness ficou a minha vida. A Então, saúde. então, minha saúde. Então, quando eu não estiver trabalhando direto, eu tô com a minha saúde. E depois disso também, eu foquei muito na aula de atriz, aula de comercial, porque também nessa vida de modelo, tem muita Uhum. oportunidade de propaganda comercial. E tem muitas modelos que não sabem
falar assim como a gente tá falando na câmera, fica nervosa, por isso elas gostam de tirar foto. Mas eu já acho que eu sou melhor live. Nas fotos eu sei que eu tenho que pose uma certa maneira para pegar as fotos que eu quero, que a cliente quer. Então eu sempre foquei nessa vida de atriz, que eu acho que ajuda muito com a personalidade da gente, com a confiança da gente. Daí eu fiquei fazendo curso, e trabalhando e, né, aceitando, indo atrás de cliente que eu sabia que era meu perfil. Aham. E depois de Nova York, aí você foi para que cidade para fazer outros trabalhos também? Então, na verdade, quando eu morei em Nova York, eu trabalhava em Miami também. Eu sempre tinha agência em Miami, e quando não tinha muito trabalho, que sempre tem época nesses Uhum. estados que tem mais trabalho. Então, na época de Nova York não tinha muito trabalho, eu ia para Miami trabalhar. Mas eu nunca morei lá certo. Eu fiquei, eu acho que o máximo 3 meses ou 7 meses uma Tá, vez. Eu sempre voltava para Nova York para trabalhar. Mas para morar mesmo, eu mudei para Los Angeles. Eu fiquei tá. 2 anos e meio lá. Como é que foi a experiência em Los Angeles? Assim, foi parecida com a de Nova York também? Ah, de jeito nenhum. Eu já tava. Quando eu mudei para Nova York, eu tinha 18 anos. Quando eu fui para Los Angeles, já tinha 21. Então, eu já passei nessa vida de ficar sozinha, numa cidade muito movimentada, muito caro, né, dificuldade, frio pra Sim, caramba, né? O inverno assim ninguém merece. E daí para Los Angeles eu já tinha 21. Eu já sabia se cuidar bem, cozinhar certo. bem, acordar certo pro trabalho, fazer as coisas mais certinha. Quando você é adolescente, você fica meio distraída das coisas, especialmente numa cidade como Nova York. Tem muitas coisas Aham. acontecendo. Então em LA eu já sabia o que eu queria Era mais um da outro vida. ritmo de vida também, né? Um outro Demais. ritmo de Era vida, né? calmo, tudo Acorda feita mais cedo, com cedo. sol. Clima legal. E daí tu pega outros interesses. Em Nova York, né, the city that never sleeps. Ninguém dorme lá. Em LA, todo mundo acorda cedo, vai caminhar, vai pra praia, tudo fecha-se lá. Então já era era mais calma. Eu sempre falei que em Nova York ninguém tem tempo para se estressar porque não tem tempo para fazer mais nada. Em LA eu ficava tão calma, tão relaxada, mas eu fui para LA com essa mentalidade de Nova York, de trabalhar, Tá. acordar, ir atrás, pum, pum, pum. Então, para mim, em Los Angeles, as coisas aconteciam muito fácil, porque eu já tinha Já tinha essa experiência de Nova York. mentalidade de Nova Tá. York que ajuda, porque aí as pessoas são mais fracos, mais de leve, eles, né, pecam muito tempo nas coisas. E eu já tava indo atrás, eu tô indo para Los Angeles agora para continuar a modelar, mas agora adiantar a minha experiência de atriz. Então, para mim já era já tinha outro objetivo. Em Nova York só tinha um, ser modelo, consegui trabalhar, fazer Fashion Week, consegui. Agora já era o próximo objetivo Aham. e era mais fácil. Então já foi assim, você mais fácil no sentido de você dizer que você já estava preparada Já. para morar naquele lugar, né? Com a Não primeira tinha experiência. novidade mais na minha carreira. Eu já sabia como tudo funciona, eu já sabia como é, como que pega trabalho. Eu não ficava mais magoada quando eu não ganho o trabalho que eu queria. Então eu já estava mais madura na carreira a falar sim para os trabalhos que eu queria. E eu também aprendi a usar a minha voz para falar não, que tem muitos trabalhos também que eles querem que as meninas jovens fazem e que às vezes você não quer fazer, você não se sente confortável em fazer. Então, eu aprendi a usar mais minha voz e mandar mais no meu, Tá. né, com minhas agências e tal. Ótimo, maravilha. E aí foi nessa época que você também participou muito de. Você fez cinema também lá? Você chegou a participar de cinema, alguma coisa de televisão? Fez alguma coisa desse Eu tipo? fiz, eu fiz alguns comerciais de TV, Tá, mas nada com peça de falar, é mais como uma modelo no tá. comercial. No cenário. Yeah. Tá. Participando como coadjuvante na cena, né? E foi nessa época que você morava na Califórnia? O que te fez sair da Califórnia e voltar e morar em Miami, que é onde você mora atualmente? A Eu saí de pandemia afetou
A pandemia afetou essa época? Vamos contar aqui pro pessoal como é que foi a tua experiência. Pois é, infelizmente, na época que a pandemia aconteceu, Uhum. eu estava quase no meu pico de trabalhando e acabou tudo. A Los Angeles fechou completamente a minha industry, né? Fechou completamente e não tinha mais trabalho para modelo, nem atriz, nada disso. Então, eu fiquei 3 meses sem trabalhar e a cidade não estava abrindo de novo. E ficou muito. A Los Angeles também é caro, quando não está ganhando dinheiro é caro também. Então, infelizmente, tinha que sair de lá. Não achei. Eu não sabia quando o mundo ia voltar. Não sei se nem a gente sabia quando ia É, voltar. realmente foi. Então, mais fácil para mim foi voltar para. Na verdade, eu voltei para Atlanta. Fiquei 6 meses com a minha família lá, trabalhando realmente de novo em Atlanta, com a minha mesma agência que me assinou para a primeira vez. Tá. E depois desses 6 meses, eu vi que a vida estava voltando mais tranquila, mais normal. Eu fui para Miami. Eu sempre me senti mais confortável em Miami. Miami sempre foi aquela cidade que, quando eu precisava um break, eu ia para lá. Quando eu não queria mais ficar em Los Angeles ou Nova York, eu passava uns 2 semanas, um mês aqui. Então sempre foi mais safe space, Miami. Uhum. Então voltei e realmente agora com o mundo completamente aberto, eu quero ficar aqui. Já estou aqui. Você já está em Miami há quanto tempo? Faz 2 anos já. Dois 2 anos e anos. E aí meio. você sempre sai de Miami para viaja para poder fazer os trabalhos fora quando tem necessidade. Na Europa, assim, já fez Não, trabalho assim fora? eu já morei na Grécia, eu passei um mês lá, modelei lá, mas como um modelo americano que ganha dólar, quando tu vai para a Europa, tem que ganhar muito para ganhar, porque tem que pagar a AP de modelo, Ah, tá. pagar, né, as viagens, As tem que pagar a taxas. taxa daquele país. Então, para mim, nunca tinha sentido de ir para lá. E também na Europa, eles têm um perfil muito, muito diferente. Eles querem você muito magrinha. E nessa idade, eu já estava me sentindo mais mulher e querendo ficar mais nessa vida de esportivo, em vez de ficar bem magrinha, como que eu Tá. era. Então, para mim, a Europa nunca te interessa. I'm an American girl, eu gosto daqui. E Sandy, vamos falar aqui com o pessoal, por exemplo, dentro assim do teu trabalho, você chegou a conhecer modelos brasileiros também, assim, que também estavam, né? Você chegou a conhecer? Você conhece, né? Você conhece muita gente. Conhece? Assim, modelos brasileiros que estavam na mesma, vamos dizer assim, na mesma forma de querer aprender, de querer conquistar e tudo. Você teve uma boa experiência com as brasileiras? Sim, sempre tinha, né? Eles vêm aqui com mais intenção do que mim, né? Eles estão vindo para o Brasil, tentando ganhar cidadania, dinheiro para trazer de volta a família deles. Então, eu acho que para eles era mais estressante essa experiência Ah, entendi. do que para mim. Então, eu acho que até às vezes entrou ciúmes, que, né, eu sou americana, às vezes, né, as brasileiras Está estão morando aqui. aqui, né? Já estava com a família já mora aqui, Eu, eu então acho eu estou entendendo. Eu acho que minhas É amigas como, brasileiras já queriam casar comigo para pegar papel. meu Deus. Por exemplo, as brasileiras, eu estou entendendo. Assim, por exemplo, elas ficam com tanto, porque vem com tanto sacrifício, né? Às vezes quer trazer a família, né? Às vezes quer ajudar, né? Porque isso é bem comum de nós brasileiros, né? A gente sai do Brasil com a intenção de sair sozinho, mas no mínimo trazer 3 pessoas, né? Isso acontece com a maioria das pessoas. Então, você percebeu isso também, assim, convivendo. E o estresse por parte delas era maior do que o seu, é isso que você explicou? Sim, sim. Então, né, para mim, eu já tenho a minha família aqui, já tenho vida aqui, não é. Eu só estou mudando de É. cidade diferente, não é um país completo. Mas eu sempre tinha as amizades muito boas, brasileira de modelo e tal. Mas é engraçada, eu nunca me aproximei muito. Não sei por quê, mas as brasileiras elas vêm para cá e elas encontram as outras brasileiras e só ficam com as brasileiras. Então, para mim, eu já tenho uma mistura de amigos. Meus amigos são tudo diferente, países diferentes. Eu sempre gostei disso. Então, acho que é por isso que eu não passo muito tempo com elas, porque
onde brasileiro vai encontrar brasileiro. É sempre assim. Eu tô Então entendendo. então eles me adoram, até me chama de nordestina. Eles sempre me convidam para as coisas. Eu gosto de sair para comer com eles Certo, comida tô brasileira e entendendo. tal. Mas eu Mas acho que você tem uma referência sua que é mais assim, você é mais universal, né? Você gosta de todos os tipos, de todos os lugares. Você não faz essa coisa de, né, de não, não. ficar todo mundo juntinho e tal. Eu entendo. É, talvez no caso dessas brasileiras seja uma forma até de apoio, né? Assim, um ajudar a outra, porque está mais ou menos na mesma dificuldade ou mesmo na mesma batalha, né? Vamos Demais. falar um pouquinho do Brasil. Uhum. É, vamos falar um pouquinho assim da cultura brasileira. Você aprendeu português, né? A gente está vendo aqui que você tem um português perfeito, maravilhoso. Obrigada. Uma moça que não chegou a estudar, ir para a escola, estudar e aprender português. E você também, eu sei que você escreve super bem. Me conta assim, qual a tua experiência no Brasil na parte de turismo, de visitar o Brasil, a parte da culinária. É, a parte musical, como é que é o Tá. teu, Então, assim, vamos lá, vamos é, começar pela, fala aí o que que você acha melhor de você iniciar o papo então, da cultura eu brasileira. já viajei o mundo inteiro e meu país preferido para visitar é Brasil. Não tem lugar igual. A comida, primeiro, dá um warm feeling para você, sabe? Sempre comida no Brasil é como se fosse comida da vovó. E daí também a terra mesmo, a natureza de lá não tem como, não tem cidade que existe em uma natureza tão linda assim. Parece que Deus deu um beijo naquele país e deixou pro povo. E sempre achei Aham. isso. Também a cultura. Eu até me lembro quando eu viajava, quando era mais nova pro Brasil, eu saí do avião e tem aquele cheiro bem forte, né? Eu acho, não sei se é do mato, é do mar, mas não é um cheiro agradável. Mas para mim eu sentia aquele cheiro e ficava chorando, sabendo que eu cheguei no país da minha mãe. Tô aqui, tô em casa, my second home. Ah, eu entendi, eu Então entendi. eu Quer sempre. dizer, o ar, Uhum. ele realmente, quando você viaja de um país para o outro, eu também percebi quando eu viajei para outros países, o ar, a maioria das pessoas que viajam Ah, percebem isso, o ar é diferente é mesmo, a gente diferente. sente, é diferente. É muito diferente. Então, mas o ar de lá já está conectado com a minha memória, né? Então, para mim, me dá uma felicidade. Também escutando a língua português direto, eu acho que, para mim, eu prefiro escutar português direto. Eu acho lindo, acho legal. Eu acho que até para mim, eu até fico impressionado com mim mesmo, especialmente quando eu era mais nova, que eu entendo tudo. Eu fico apavorada. Eu moro nesse país dos Estados Unidos, falo inglês, eu falo até espanhol também, e eu falo português. Mas quando tu tá num país, tu não tá no país, tá fora do país, quando você volta e tu tá tudo ao seu redor é português, e lá a maioria da pessoa não fala inglês. Então você tem que saber português ou tá com alguém que fala É, português, verdade. ou É. senão tem que Muita se gente virar. fala, né? Mas assim, no geral, não, né? Se Na tá geral não é, na é. geral é difícil. Então, para mim, não tem um país com melhor comida, melhor pessoas, melhor natureza Você acha que o e a cultura mesmo. brasileiro, Sandy, na tua impressão, assim, o brasileiro lá no Brasil é muito afetuoso, né? As pessoas são muito afetuosas. Mas Você percebe isso? todo mundo é tio em tia. Todo mundo é tio em tia. Até com 26 anos, eu cheguei no aeroporto, até passei o mico, eu acabei de voltar do Brasil semana passada. E eu fui lá pra padaria, né? E eu falei, ô tia, me dá me dá 3 porções de pão de queijo. Ela olhou assim pra mim, tia, quem é tia aqui? Eu falei, ai meu Deus do céu, eu não tenho mais idade pra chamar uma pessoa de tia. A mulher quase minha idade, tipo, acho que deve ter tido uns 30 anos, sabe? Daí eu morri de rir, eu falei, ai meu Deus, I'm so sorry, me desculpa, não é nisso não, eu tô, né, nada não. Ela podia ter É tido mesmo, que a gente, lá no Brasil a gente fala muito, todo mundo é tia, é todo vó, né? mundo É. tio, todo mundo. E também o A vó brasileiro das adora ajudar. amigas acaba sendo vó da gente, a tia É. das tias acaba sendo tia. Todo mundo é primo Tá. da gente. Eu trouxe meu namorado pro Brasil, eu apresentando os amigos. Ai, meu primo, ai, é meu tio. Ele fala, ai, é irmão de quem? Não, na verdade, é melhor amigo da minha mãe, mas é tio. Ai, esse daí é seu primo. Qual é sua tia? Não, não é meu primo mesmo, amor. É meu primo de coração.
Quer dizer, para o todo mundo é americano família, é né? complicado, né? Yeah. Porque eu lembro até de uma história do teu irmão, quando era criança, né? O Seth, ele chegou na escola e a professora mandou desenhar os pais, né? Acho que tu lembra dessa história, né? Hum, Mandou desenhar os pais, né? Assim, desenha os seus pais, a sua família. Aí sim. ele desenhou, interessante essa história. Ele desenhou, né, a sua mãe, o seu pai, você e a sua irmãzinha. E desenhou também a tia, o tio. Aí a professora chamou para sua mãe e disse assim: não, eu mandei ele desenhar a família, ele É, desenhou os relatives. E aí foi uma discussão com a diretora na escola, porque pois ele queria, pra mim, porque queria. Porque no Brasil, né, tem essa coisa da família ser pra mim, os família, relativos. pra mim, família, aqui nos Estados Unidos tem aquele your immediate family, mas pra mim eu nunca entendi isso. Minha família, não sei se pai, avô, primo, sei lá o quê, melhor amigo da minha mãe, sempre vai ser a minha família, então pra mim também eu sempre apresento assim, quem me deu amor, eu dou amor do mesmo jeito. Eu acho que uma maneira de mostrar amor para as pessoas, agradar as pessoas no Brasil, é aceitar eles como família, e tratar como se fosse família. Então, para mim, eu acho que também a gente é nascido com uma família certa, mas a gente é criada escolhendo as pessoas para adicionar para nossa família também. É por isso que eu amo o Brasil. No Brasil, todo mundo é família e acho que é assim o mundo é para ser mesmo. Legal, Sandy. Sandy, conta a tua experiência do carnaval. Como é que foi a tua experiência no carnaval recente lá no Brasil? Ah, meu Deus, era um sonho. Eu até me lembro desde criança assistindo televisão, vendo as fotos, vendo os vídeos na Globo, né, do carnaval. E eu, para mim era uma fantasia, tipo, não existe essa festa. Daí eu fui para a primeira vez e eu até chorei um pouquinho. Eu peguei uma lágrima aqui, eu falei, uau, existe, é real life. Tem, o povo faz isso todo ano e a produção era lindo, era muito organizado. Eu falei, cara, se o Brasil podia se Você foi no organizar igual carnaval o do Rio? carnaval Não, você foi no carnaval do Rio. do Rio, São Bódromo, Tá, sim. tá, no Sambódromo. Eu Tá. fiquei, eu fiquei pensando, cara, se o Brasil podia se organizar como carnaval, o país ia estar em paz. Porque aquela produção era tão organizado, todo mundo sabia a resposta certa, sabia onde vai, era muito fácil de se entrar lá e se servir. E Você ficou em camarote ou você foi para, fiquei. você participou do carnaval? Como é que foi a tua experiência? Então, a camarote foi ótimo. Tinha comida e drink liberada a noite Qual inteira. foi o E camarote que você ficou? Você arara, lembra? Ah, arara. tá. Uhum. É uma camarote de modelo, de moda. Então Tá. todo mundo que estava lá era o fotógrafo, o modelo, o estilista, ou tinha marca de Uhum. roupa. Então era todo mundo na minha carreira, né? No meu industry. Tá. Era todo mundo que fazia parte, né, vamos dizer assim, né, Vida da de carreira moda. de moda, né, de Yeah. modelo. E aí, assim, você viu as escolas bem de perto, assim, você conhecia um pouco das escolas? Ou Eu, foi eu surpresa para você? assisti a escola do qual eu tava na primeira fila, bem Tá. aí como no cage, né? Na esteira Aham. lá. Eu fiquei tocando na mão dos dançarinos, nos povos, eu fiquei tirando selfie com os dançarinos que estavam passando, foi muito legal. E aí você vê tudo aquilo de perto, né? E a vibração das pessoas, né? Porque o Mas carnaval é uma festa linda. eu até fiquei chocada que eu conhecia algumas das músicas, eu fiquei até cantando algumas deles, e meu namorado ficava assim, você sabe essa música? Eu falei, não sei da onde, mas sim, eu ficava lá cantando, eu sei essa música. Como assim? Como que eu me lembro dessas Porque às músicas às vezes vezes? pode ter sido o refrão também, Pois né? O pois é. refrão da música seja algo que te lembra, assim, jogo de palavras, porque geralmente o refrão da escola de samba, né, a melodia bate muito forte, né? As pessoas Sim, repetem muito. isso. Então, às vezes, tem que ser né? Eu já entrevistei aqui no Made na Web o rei do Carnaval do Rio de Janeiro do ano Ah, passado, legal. o Wilson Neto.
Ah, legal. Ele participou de várias escolas esse Sim. ano. Eu acho que uma das escolas que você assistiu o desfile, ele estava participando na Foi essa comissão de frente. da. Qual foi? Foi a Ele está em escola carro. da Barra da Tijuca. Foi que eu assisti bem Tá. proximamente. Daí as outras, eu fiquei cara, você fica lá sem ir pro banheiro, sem comer, sem beber nada. Daí eu assisti a aula completa. Quando terminou, eu falei, tá, agora eu vou assistir lá do palco, lá em É cima uma do meu hora e meia, né? camarote. Cada desfile É dura muito uma hora e tempo ficar meia. em pé. Eu tava de Muito tempo. salto também. Falei, E não, vou dar um break. assim, o teu namorado, assim, o que que ele percebeu? Porque a impressão dele talvez tenha sido diferente da sua, né? Porque para ele uma impressão diferente, né? Assim, novo também tudo para ele. Assim, o que que ele achou? Ah, Ele achou que ele achou o máximo. Ele não tá, é um muito de gostar muito de festa. Ele não gosta tá, muito, mas achou o máximo. Ele achou muito criativo. Ele nem acreditava que um país de terceiro mundo assim pode criar uma coisa tão uma festa linda tão e linda. extravagante como aquele jeito. Cara, é muito grande, é muita gente, todo mundo tipo em unison, sabe, fazendo as mesmas coisas. Foi um choque para ele. Na verdade, ele foi pro Brasil pela primeira vez e estava lá 2 dias antes de ir pro carnaval. Então ele não tinha muito tempo de ver o Ele não tinha Brasil. muito tempo Foi direto para para o carnaval. associar, né? Para pensar assim, peraí, o que é que eu vou conhecer aqui, né? Como é que vai ser? Aham. Mas E aí, foi uma experiência. depois dessa experiência do carnaval, aí vocês viajaram para que lugar mais? A gente, na verdade, ficamos no Rio um pouquinho, ficamos em Copacabana, a gente foi pro Recreio, passou uma semana lá, a gente foi para Gurami, uma outra praia lá, O litoral a do Rio é Prainha muito lindo. também. A gente foi mais pro sul do Rio, foi ótimo. E daí a gente foi para Fortaleza. Tá, Daí, daí a gente ficou em Fortaleza, viu a minha família, e a gente também foi para Tabuba e Caraí, essas coisas, Cumbuco. E daí de lá a gente foi para Fernando de Noronha, e de lá a gente passou uma noite em São Paulo. tá. Como é que foi a experiência lá em Fernando de Noronha? O que é que vocês viram lá? É, Muita coisa, muito ele, natureza, né? Sim. ele disse que é a melhor ilha da vida dele. E ele já viajou mais que mim, no mundo inteiro. Ele já foi para Indonésia, para o Qatar, para vários lugares. Ele falou que isso é o lugar mais lindo. Eu até é muito especial, não tem muita gente lá. As praias é as mais lindas que você já viu. Tipo, não existe praia assim com uma montanha assim e uma vibe assim, parece tão primitivo. E às vezes quando a gente mora nessas cidades grandes, nessas carreiras movimentado, é um break, dá para parece que deu para respirar para a primeira vez. Tá. Porque é muita natureza junta, né? Muito. Você É uma acaba vida absorvendo. simples. É uma vida assim, você acorda, você come bem, você vai pra praia, surfa, cultiva água de coco. Aí você fica relaxando, não tem muito pra fazer, mas no mesmo tempo isso que eu acho a beleza dela, que tu não precisa ter muita atividade para se entertain num lugar assim. Porque só apreciar a natureza, eu nunca fui para Fernando de Noronha, tá dentro da minha lista. Uhum. Só apreciar a natureza já dá uma tranquilidade, já vale a pena, né? Não precisa nem você programar muito o que fazer, é isso? Uhum. Porque já Eu acho que tá, a natureza já tá lá. Agora, ainda aí não tem que fazer mais do que só ser tipo agradecido, appreciate where you are naquele momento. Realmente tem uma energia lá muito poderosa, né? Com as pedras enormes. E o meu namorado é surfista, então tem umas ondas lá incrível, incrível. Então ele ficava andando de onda, né? E só tinha quase ele surfando. Então, para surfar numa praia sozinho raramente acontece. E daí eu assistindo ele surfar num país, né? Metade do meu coração foi um sonho, realmente, foi um sonho. E adorei o vibe, é bem vibe de hippie, né? Paz, amor, vai andar, não tem ninguém tem que fazer nada, ninguém tá em correria, não tem isso. Quase tá. fosse um utopia, sabe? Aham.
É, o Brasil tem lugares lindos, né? Fernando de Noronha se destaca realmente. Já foi cenário, né, de filme, de novela, de muita coisa. Então, voltando um pouquinho para a cultura, assim, a comida brasileira, o que que você mais gosta de comer lá no Brasil, quando você vai no Brasil? Eu gosto mais de comer. Ai, na verdade, meu prato preferido é creme de galinha, que você faz muito bem. Eu adoro isso. Eu gosto de Você gosta de comida bem assim, bem caseira, né, Sandy? bem caseiro. Eu Porque prefiro no Brasil, eu sua prefiro mãe comer em sempre casa. fez comida brasileira dentro de casa, né? Você tinha as duas coisas, né? Porque sua mãe cozinha muito bem e o seu pai também cozinha muito bem, né? Demais, demais. Então, assim, você sempre teve, você foi criada assim, comendo comida mesmo, morando aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu lembro que sua mãe fazia arroz, fazia feijão, então tinha toda essa coisa Feijoada. né, Ah, feijoada da comida brasileira, né? E o teu pai sempre, né, cozinhou muito bem. sempre cozinhou. Então, você não foi aquela menina só criada comendo sanduíche, como Não, muita gente pensa, né? não, não. Nos Estados Unidos só come sanduíche. Não, você era uma menina com as duas. Eu fui criada com comida brasileira em casa, até que meus amigos americanos, quando eles vinham fazer sleepover na minha casa, eles sempre falavam, oh yeah, her mom makes different weird food. Porque para eles nunca vê arroz e feijão, essa comida Para toda. quem não sabe, né, o weird é uma coisa bem diferente. Então eles É, falavam, era assim, a mãe é, dela faz umas comidas diferentes. hoje falava, cara, a sua mãe cozinha como se fosse uma festa todo dia. Porque realmente meus pais faziam a mesa inteira. Sempre tinha arroz e feijão, né? Sempre tinha alguma Aham. proteína, se fosse galinha ou carne, coisa assim. Sempre tinha suco, frutas na mesa, salada. Então, tipo, foi um almoço e jantar completo todo dia. Né? Café da manhã também. Eu acho que tem muitas famílias americanas que eles comem por fora muito, né? É. Eu era muito danada desde pequena, então a gente não saía muito para comer em restaurante, então eu nunca me acostumei com essa vida. Mas os meus amigos criando nos Estados Unidos sempre comia por fora. Então, quando eles vêm para minha casa, era como se fosse para eles um meal de Thanksgiving, quase, ou de Natal. Porque no Muitas pessoas. Thanksgiving, né, pessoal, a gente faz muita comida no Thanksgiving, faz aquela mesa farta, né? E É, na tua casa, então, os amigos vinham porque sabiam que ia sempre ter um café da ia manhã ter daqueles, muita comida. muita comida, né? Ovo, aí A gente ia tudo, sempre né? tinha Tua pão de mãe fazia. queijo em casa, sempre tinha docinho brasileiro, ou picolé de coco, ou todinho, sempre tinha essas. Então, na verdade, quando eu vou pro Brasil, o que eu gosto mais é comida da minha avó em casa, ou comer docinho. A padaria daqui, eu não curto muito padaria aqui, é muito doce, é donuts, cupcake, eu não muito fã. Mas no Brasil Aham. é beijinho, Muito é açúcar, né? brigadeiro, Muito é açúcar. diferente. É diferente. E aí, Então, para mim, as padarias do Brasil realmente elas são assim, nossa, tem cada coisa gostosa, né? em Para você tomar um pastel, eu café adoro pastel, lá. coxinha, essas coisas. Então, para mim, é mais os pastries do Brasil que eu acho que eu curto mais, eu tenho mais falta. Em açaí também. O açaí daqui eu não acho muito bom, mas o de lá, top. É bom, né? Uhum. Sandy, então vamos fazer o seguinte, vamos agora. Fala então aí uma mensagem que você gostaria de passar para os pais que trazem os filhos para morar aqui, que querem que eles aprendam só o inglês, né? Que chega aqui e fale só o inglês. Fala para as pessoas assim, qual que é a importância, né, de você morar no outro país, você incentivar os seus filhos a falarem o seu idioma da família, né? Ou seja, o pai ou a mãe, descendente do Brasil, brasileiro, falar o português. Por que que é importante você conviver com essas duas culturas, na sua opinião? Um, Na minha opinião, eu acho que é muito importante deixar seus filhos ficar com essa cultura brasileira, com o idioma português, porque, na verdade, o mundo está mudando muito rápido e quando a gente esquece da onde que a gente vem, ou da onde que nossa família vem,
a gente acha que até esquece parte da gente mesmo. E Uhum, eu acho que a gente tem que, agora, especialmente nesse tempo que tudo tá mudando, né, verdade. lá, você tem que ter, tem que ter, be proud, né? Tem que ficar muito orgulhoso de você Muito mesmo. orgulhoso de ser metade de uma Porque o coisa. background Vai. no Porque quando inglês, né, você, é um quando orgulho. você deixa, porque um dia quando você vai crescer, eu tenho vários amigos que nasceu no Brasil, veio para os Estados Unidos e não falam mais português direito, nem sabe escrever, esqueceu. E eles não querem mesmo, ou faz mais que 10 anos que não viajam para o Brasil mais, estão aqui. E eles já estão percebendo que os filhos deles não vão aprender português, porque eles não sabem entender direito. E Eles agora, não sabem. É daí sem os seus filhos querer escolher, você já fez a escolhação de tirar essa oportunidade deles. Então, eu acho que acho que a gente tem um role, né? A gente tem um obligativo de assinar as crianças para ficar com essa cultura e essa língua. muito lindo. Olha, gente, eu tô tão feliz de estar fazendo essa live, porque para quem me conhece, a Sandy é a minha sobrinha. E eu sei toda a história dessa menina que sempre, desde criança, pessoal, desde que ela era pequenininha, eu sabia que ela ia se expressar muito bem um dia. Ela, desde pequena, que ela demonstrava que ela ia participar de passarela, de estar no palco, porque ela sempre, mesmo quando pequena, ela, nas brincadeiras dela, eu me lembro que ela subia e dizia: Ladies and gentlemen, this is Sandy Evangelista Robinson. Eu acho que ela tinha uns 3 anos de idade. Então, eu tinha certeza que essa moça ia estar aqui, ó, fazendo muito sucesso. Você é uma menina inteligente, tem um coração lindo, sabe se expressar muito bem e a gente só tem orgulho de você, tá? Obrigada. Obrigada por você ter escolhido de fazer a live com a sua tia. Quem me conhece sabe que a gente tem uma relação muito boa. Eu te conheço muito bem, você me conhece muito bem. A gente se ajuda às vezes, né, Sandy? Uhum. Uma ela me dá umas dicas assim bacanas, sabe? Que a gente às vezes esquece um pouco das coisas e ela me lembra. E isso é muito bom, tá? Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado a live, tenham aprendido muito com você, com a sua vivência, com a sua experiência. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que entraram aqui para assistir comigo a live com a Sandy Evangelista, tá? E continue aí me acompanhando, que a gente vai fazer live toda semana. E obrigada a cada um de vocês. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, dá uma checada lá nas lives que já passaram por aqui, se inscreve no canal, porque ajuda bastante, tá bom? Então, Sandy, um beijo, te Beijo. amo, tô com saudade, Tchau, te tá? amo também. Saudade. Obrigada, viu? Vem logo aqui para Atlanta, Eu tá? vou sim, vou sim. Beijo. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Uma Boa boa noite noite. para todos vocês. Tchau. Te amo. I love Te you. amo também. Love you too. Bye bye.